episódio do Agrovet. Eu me chamo Vitória Fontana. E eu sou Ana Clara Pereira. E hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante sobre parasitas em ovinos com um convidado simplesmente incrível. É verdade, Ana Clara. Hoje nós vamos mergulhar melhor nesse universo com um convidado super especial que é mestre nessa área. É isso, Clarinha? Exatamente. Ele é graduado em Medicina Veterinária na Universidade Vila Velha, no Espírito Santo. E também ele é mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela UNB. E, além disso, ele é nosso professor aqui no Uniceub, que lesiona as doenças infecciosas, parasitárias, imunologia e epidemiologia. Então, sem mais demora, né, Ana Clara? Exatamente. Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado, Lucas Donato. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite ao podcast Agrovet. Seja muito bem-vindo. Lucas, antes de entrarmos nos assuntos técnicos, gostaríamos, assim, de saber um pouco mais sobre você. Né? Se você pode nos contar um pouco da sua trajetória, como você chegou até aqui, como você se apaixonou por esse mundo tão aleatório assim. Conte um pouco mais pra gente, Lucas. Perfeito. Muitíssimo obrigado, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Na verdade, não tem muito mistério, né? Eu me formei em medicina veterinária e pouco tempo atrás eu estava refletindo o que eu fazia, né? Com o que eu fiz estágio. E aí, de fato, todos os meus estágios sempre foram voltados para doenças infecciosas e parasitárias. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Foi uma pergunta de um aluno na sala. E aí eu pensei, realmente, nunca trabalhei com nada que fosse fora. Desde sempre não foi proposital. Foram surgindo oportunidades na época. Então, teoricamente, não foi nada que eu quero doenças infecciosas e parasitárias. E aí, após a minha formação, eu comecei a trabalhar com a doença raiva, né, com diagnóstico, em seguida isso no Espírito Santo. E 1 ano e meio de formado, eu vim para o Ministério da Saúde, mudei para Brasília, do dia para a noite. Então, vim sozinho, né, enfim. Estou aqui há 15 anos e durante esse processo, trabalhando no Ministério da Saúde com zoonoses, com doenças infecciosas e parasitárias, surgiu uma oportunidade aqui no CEUB. Então, desde 2017, eu sou professor aqui, dessas disciplinas, né? E para mim é um prazer estar nessa instituição, que teoricamente nos dá uma condição de trabalho, isso é muito bom, né? Para desenvolver as aulas, fazer atividades práticas. E tem sido, as doenças infecciosas é meio que um vínculo que você não tem como abrir mão, porque tudo está relacionado a isso. Grande parte das doenças são infecciosas na nossa área. Muito legal. Então, foi algo inusitado mesmo. Foi Sim. acontecendo. Foi Quando você viu, você já estava no meio mesmo. Pois é, né? Porque às vezes a gente quer trazer, a gente quer um pouco controlar, eu vou fazer isso. E eu fiz coisas que realmente, por exemplo, eu fiz uma especialização de controle de qualidade de alimentos. Mas eu não vou fazer, mas não era aquilo, entendeu? Então, assim, as coisas foram se encaixando, eu acho. E é isso, eu acho que quando a gente começa a colocar muita... Isso é a minha percepção. A gente vai colocando muita... Eu tenho que pegar isso aqui, eu tenho que alcançar isso aqui, eu deixei um pouco mais fluir e as coisas foram indo. Aconteceu. Pois é. Perfeito. Agora, assim, pra gente entrar no nosso assunto mesmo, a gente vai falar sobre o Haemoncus contortus. Eu não sei se eu estou falando certo, então, gente, na descrição vai estar o nome certinho, tá? E também as nossas referências de onde a gente tirou os assuntos, tá bom? E, então, Lucas, pra gente começar... conta um pouquinho pra gente sobre esse parasita, as características principais dele, a questão também relevante para o manejo dos ovinos, né? Perfeito. Esse é o principal parasito que a gente observa em pequenos ruminantes, né? Um parasito de trato gastrointestinal que é extremamente comum. Então, quando a gente fala em ovino, criação de caprino ovino, a gente vai falar de Haemoncus, que é uma coisa quase que intrínseca, né? Então, o grande desafio dos produtores já há décadas é como você minimizar a carga parasitária. Não eliminar, porque isso é impossível, porque ele se mantém, né? Parte do ciclo se mantém no ambiente. Então, ele é um parasito que causa um quadro de anemia muito grave no animal. Parte desses animais, principalmente os filhotes, acabam evoluindo ao óbito por um quadro de sangramento e esse quadro de anemia, e acaba sendo uma doença severa, principalmente nesses animais que estão em processo de formação imunológica, ou seja, os filhotes, eles acabam sendo mais vulneráveis e os mais acometidos. Lucas, muito interessante mesmo essa sua colocação. E falando um pouquinho agora, um pouco sobre o ciclo de vida dos eumintos, como são os produtores poderiam observar
melhor em cada fase? Como que a gente consegue observar melhor cada fase desse ciclo? Perfeito. Esses parasitas, ele tem um ciclo fora do animal e um ciclo dentro do animal. Então, teoricamente, o parasita ele é eliminado nas fezes, né? Então, o ovo é eliminado nas fezes, ele eclode nesse ambiente, então ele desenvolve um processo no ambiente, né? E aí depois ele fica apto para ser ingerido, né? Então, ali na sua fase L3, ele é ingerido, que é a forma infectante, no qual o animal ingere. E como é que a gente consegue observar isso, né? Geralmente, a gente associa 2 pontos. Se o animal está doente, eu tenho contaminação de ambiente. Então, meu pasto está contaminado, meu piquete está contaminado. Esses ovos, geralmente, eles eclodem numa condição de que fica favorável a essa eclosão. Então, por exemplo, no período de manhã, a gente tem uma umidade. E, geralmente, a larva, como eu tenho muita umidade, ela migra para a ponta da gramínea. Então, ela fica lá na ponta da gramínea. E aí, se eu solto esse animal num período muito cedo, na hora que ele for se alimentar, ele vai pegar logo essa larva e vai ingerir. Então, o que se recomenda em algumas situações? Soltar esse animal quando o sol estiver um pouco mais alto, porque, teoricamente, diminui a umidade, e eles vêm para o solo para se proteger. Então, você diminui, por exemplo, uma probabilidade de ingestão. No entanto, também é recomendado que a gente faça rotação de piquetes. Né? Então, que você tem, se for uma criação semi-extensiva, por exemplo, né? Ou na intensiva também, você ir trocando as baias, sempre deixando uma baia em desuso, ou seja, se você dá um descanso para aquela baia e aquele ovo ali está, ou aquela larva ali está, se ela não tem ali um animal para se infectar, ela vai acabar morrendo. Então, essas rotações, elas também são interessantes para a gente ser utilizado. Isso é bom falar porque, às vezes, a gente acha que o tratamento do Hemoncus só é um tratamento do ponto de vista medicamentoso. Não, você tem que associar os dois e tem que entender o mecanismo de vida desses animais e entender que o meu problema não é basicamente o que está dentro do animal, mas sim o que está no ambiente. Perfeito. Agora, falando sobre essa questão ambiental, né? Você comentou sobre a questão climática, né? Nessa época de chuva, ela acontece mais, né? Sim. De acontecer a infecção. E teria alguma forma, assim, de questão de clima que você acha que é mais interessante para o produtor prestar atenção, além da umidade? A gente sempre recomenda que todo tratamento, todo manejo para o Hemoncus, seja o tratamento medicamentoso, ou seja o tratamento de ambiente, que ele seja realizado no pior momento do parasito. Porque se eu trato agora na época das águas, eu tenho muito, e meu efeito é muito baixo, porque eu tenho muita umidade, eu tenho muita chuva, eu tenho condições propícias para a manutenção dele do solo. Então, o que eu faço? Na época da seca, é quando está mais difícil a vida para ele. Né? E é ali que eu tenho que entrar com a intervenção. Então, fazer a rotação de piquete naquele momento, porque, ou seja, se eu fizer naquela ação, se eu tenho 100, eu consigo chegar a 10. Agora, nas águas, se eu faço uma rotação de piquete, eu vou cair de 100 para 60. Ou seja, a condição climática ela favorece muito a permanência dele no ambiente. Né? Então, a gente sempre recomenda que as ações não sejam realizadas na época de maior favorecimento, que é a época das águas. Perfeito. Lucas, em questão sobre as raças, existe alguma raça que é mais resistente a esse tipo de infestação ou não tem nenhum estudo que comprove isso? Tem algumas raças, mas basicamente todos estão aptos e susceptíveis e vulneráveis a serem infectados, né? Então, assim, a gente nem entra muito nesse mérito porque, assim, é um fator que pode reduzir, mas não é um fator de impedimento, entendeu? Então, assim, eu acho que a condição de manejo que é o que é mais problemática. Então, nos últimos 20, 30 anos, parte dos nossos medicamentos, que são poucos para o tratamento desse parasito, não funcionam mais, porque você tem uma intervenção feita em momentos inadequados, sem um intervalo, superdosagem, subdosagem. Então, a raça ela acaba não sendo um fator predominante, né? Você tem muitos outros erros que acabam favorecendo o parasito. Entendi. Então, a raça não é algo que possa interferir, né? Não. Tem que sempre... Ela vai ser sempre associada, você tem algumas raças resistentes, mas você vai sempre associar um bom manejo, sempre. Né? Não tem como abrir mão. Tá. Perfeito. E agora, falando um pouquinho sobre a patogenia, explica pra gente um pouquinho mais sobre essa questão do parasita, como que ele afeta o animal... toda essa parte, assim, que é bastante importante a gente entender como ele funciona.
Tá. Então, ele é um parasito de estômago, né? Então, a abomaso, ele acaba infectando e permanecendo ali. Ele não é um parasito que tem circulação sistêmica. Então, ali, ele se prolifera em alta quantidade. Ele é macroscópico, né? Quando ele chega na fase final. E, basicamente, por estar no trato gastrointestinal, por ser extracelular, toda a resposta imune é uma resposta imune humoral. Então, você tem com uma ação que é gerada do organismo para combater o parasito, uma resposta imunomoral conduzida por eosinófilos, né? Você vai ter uma baixa concentração de eosinófilos, de basófilos, de anticorpos, né? No entanto, não são suficientes para conseguir segurar a infecção e, consequentemente, o desenvolvimento da doença. Então, por isso que a gente tem que integrar a parte de uma intervenção terapêutica. Associada a isso, você vê que, como eles são hematófagos, como eles se alimentam de sangue, o animal desenvolve uma perda de sangue, né, de hemácia muito acentuada. Então, consequentemente, a gente vê um animal, se ele está perdendo hemácia, teoricamente ele está perdendo o oxigênio. Então, fica um animal apático, um animal que fica deitado grande parte do dia. Como sinais clínicos, além da apatia, você vê uma mucosa hipocorada. Você vê também um desenvolvimento que é um desenvolvimento do quadro clínico clássico, que é conhecido até também o sinônimo da doença, que é a papeira. Então, o animal tem uma presença de desenvolvimento dessa papeira que é devido à redução de proteína, né? O animal para de ingerir alimento, então você tem uma diminuição de proteína sérica circulante. Consequentemente, você tem uma diferença de pressão oncótica, então você tem extravasamento de líquido para fora, né? Então, você vê esse acúmulo embaixo da mandíbula do animal, que é um sinal clássico que a gente mais observa que os tratadores e os produtores estão muito cientes disso, que quando tem a papeira, tem hemôncos circulando. Excelente, Lucas. A nossa próxima pergunta mesmo seria sobre isso, sobre os sinais clínicos, né? Então, foi muito bom você já ter colocado, porque muitas vezes, no nosso primeiro episódio, Lucas, a gente colocou em pauta a questão de que muitos cabanheiros que são responsáveis por notar esses sinais clínicos, né? Então, assim, tem muitas fazendas que são distantes, não é todos os dias que tem o veterinário lá. Sim. Então, a orientação, gente, mais uma vez ressaltando aqui, a orientação de um veterinário para os cabanheiros é de extrema importância. Esses sinais clínicos são nós veterinários, né? O Lucas, que já é formado, que vai passar para um cabanheiro e ele vai conseguir ele monitorá-lo no dia a dia e ver se realmente aquele animal está tendo a presença daqueles sinais e aí sim comunicar ao veterinário, porque, exatamente, todas as nossas visitas de campo foram extremamente longe das fazendas. Então, eu creio, assim, que para um veterinário lá, é caso assim, eu notei esses sinais clínicos, preciso que venha aqui fazer esses exames. E falando sobre exames, Lucas, eu queria ver com você quais são os exames que a gente tem que fazer, né? Quando a gente chega lá no nosso rebanho, como que a gente pode fazer esse protocolo também sobre exames em geral? Perfeito. Na verdade, o diagnóstico está muito associado com duas funções. Uma é detectar ou não a presença do parasito, dos ovos, né? E a outra é já nos orientar e nos guiar para a gente fazer o manejo terapêutico. Ou seja, uma das técnicas utilizadas é o OPG, então o exame coproparasitológico, a gente faz a contagem de ovos por gramas de fezes. E a gente tem um limite aceitável, ou seja, o animal ele nunca vai ser estéril a nenhum parasito. Então a gente entende que animais com 500 ovos por gramas de fezes é um limite aceitável. Então a gente tem uma câmara, a gente faz um diagnóstico, a gente conta isso. Animais acima disso, associado com um sinal clínico, por exemplo, eu trato esse animal. Tá? Mas voltando do que seria o diagnóstico em si. O diagnóstico é um diagnóstico coproparasitológico associado a um diagnóstico clínico. Tá? Como é que eu consigo fazer esse diagnóstico clínico? Visualizando, né? A mucosa, como eu falei, a parte da papeira e o OPG. São diagnósticos básicos que vão ser utilizados. Né? E aí a gente tem outras técnicas diagnósticas que nós utilizamos em associação para a gente fazer o tratamento. Por exemplo, e aí entra muito a condição do veterinário. Existe um método chamado método de Famacha. O que é um método de Famacha? Ele não deixa de ser uma metodologia que foi criada para estabelecer, mediante a característica clínica daquele indivíduo. Por exemplo, a gente observa esse método de Famacha, a gente vê o grau de anemia que esse animal tem. Então, a gente pega a mucosa ocular, é uma régua que tem a coloração das mucosas oculares desse animal, e a gente vê nessa escala, olha, a mucosa nessa coloração, eu não trato esse animal. Mucosa nessa, já eu trato. Ou seja, é um método a mais que nos faz prever
e associar as demais técnicas, quando que eu trato esse animal ou não? Eu falo tratar de entrar com a intervenção medicamentosa, porque nem sempre eu vou precisar. Então, se eu tenho um animal, um plantel, que eu tenho um animal anêmico, um estado progressivo de emagrecimento, e eu tenho um animal saudável, mas eu encontrei nele OPG com sei lá, de 400, 300, eu não vou tratar esse animal. Não tem sentido eu tratar esse animal porque ele não está doente. O doente, eu tenho que tratar. Então, isso que às vezes gera confusão. Porque o que o proprietário faz? Ele trata todo mundo. E aí a gente induz resistência. Né? Perfeito. Eu já, pegando esse gatilho da resistência, o que a gente poderia fazer para evitar essa questão da resistência? E também, existe algum tipo de medicamento caseiro? Porque eu já ouvi falar muita gente falando sobre o alho em pó, também outro tipo de plantas que podem ajudar, né? Eu não fui muito a fundo da questão das plantas, mas do alho a gente deu uma olhadinha assim por cima. Perfeito. A resistência, ela está aí. Já é uma coisa que ocorre. A gente tem drogas que albendazol que não funciona mais, levamisol que não funciona mais, grande parte dos rebanhos, né, dos plantéis. E a forma de você definir, aumentar o tempo de eficácia desse produto é fazer a intervenção quando ela é necessária. Então, por exemplo, o método de Famacha é um método que você vai utilizar, a contagem de OPG. Então, você tem que lançar mão de estratégias em conjunto para você falar, esse eu doso, esse eu não doso. Então, quem que eu vou dosar? Quem tiver acima de 500 e quem tiver de acordo com o método de Famacha, com uma anemia acentuada, que eu entendo que eu tenho que dosar esse animal. Só que um outro ponto extremamente importante é que, por exemplo, que quase não é feito, a pesagem dos animais antes de dosar. Então, a pessoa bate o olho, esse aí tem 38, esse tem 40. E não é assim. Então, isso favorece a resistência. Porque se você faz uma subdosagem, você fortalece, teoricamente você não vai matar todos, e você fortalece aqueles que lá estão, dentro de um processo, né, de dosificação. Então, a parte da pesagem, de você administrar, ovino não é caprino. Caprino tem um metabolismo acelerado, muito acelerado, o ovino não tem. Então, uma dose de ovino você pode matar um caprino, dependendo de alguns medicamentos. Então, tem que saber separar as espécies, saber que as doses são diferentes, pesar esses animais, né? E como é que eu sei se aquele medicamento está funcionando ou não? Com OPG. Antes de eu dosificar os animais, faço o OPG deles e observo. Se eu alcançar 99% de eficácia, faço OPG, medico animais. Dá uma semana, eu faço OPG de novo. Se esses animais, em média, reduzirem em torno de 99% dos parasitos, está eficaz. Se está abaixo de 90%, por exemplo, já está resistente, não está mais funcionando. E aí, esses são com os alopáticos. A gente fez um trabalho aqui com duas alunos de CEUB, que a gente conduziu um PIC, sobre comparando o manejo terapêutico alopático num capril com o medicamento intervenção com alho. E a gente pegou os dois, fizemos os OPGs desses animais, eram animais que poderiam ser comparáveis, mesma idade, mesma característica, criado sob a mesma condição, e esses animais foram acompanhados ao longo de um tempo. Todas as dosagens eram feitas especificamente, a dosagem do albendazol e a dosagem que tem na literatura do alho. E a gente fez para observar qual tinha o melhor efeito. E, de fato, a gente fez um grupo com albendazol, um grupo com alho e um grupo sem nada. O que apresentou o melhor efeito foi o com alho. Então, o alho, de fato, tem uma ação... só que você tem que trazer uma apresentação boa para o alho. Por exemplo, você não pode fazer um alho in natura. Porque o alho in natura, teoricamente, o animal não aguenta comer. Né? Então, você talvez desidratar ele, você ainda mantém as propriedades anti-inflamatórias e também antiomíticas que a gente consegue. Eu não sei se isso deve ter comercialização, mas acho que... Tem, mas a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer a desidratação. Tem uma propriedade que trabalha aqui com ovino, que ele está fazendo, ele consegue desidratar na própria propriedade. E ele deixou de utilizar alopático, só utiliza alho. Muito bacana. Lucas, e falando sobre a prevenção aí, você falou a questão dos piquetes, que a gente realmente tem que ter essa troca. Quem não assistiu o primeiro episódio, a gente fala sobre isso um pouquinho nas visitas de campo que a gente fez, que realmente eles têm esse tipo de método, né, de prevenção, de deixar os animais em certos locais, enquanto os outros são monitorados. Saiu desse, vai para um que já foi monitorado, que está tudo certinho. E, assim, a gente sabe que tem esse tipo de prevenção, mas eu gostaria de saber se tem algo a mais. A questão do protocolo ali, de vermifugação, como é que a gente faz, o que é o mais certo a fazer? Na verdade, a gente faz um conjunto de ações, né? Então, vamos pensar num animal criado de uma forma intensiva. Você tem que ter, dentro desse protocolo,
sempre, pelo menos, algumas baias vazias, né? Então, assim, você tem que sempre estar fazendo essa rotação, deixando essa baia vazia, porque você sempre vai estar tendo que limpar alguma, né? Então, a troca da cama, pelo menos a cada 4 meses, 5 meses, qual o material de cama que você vai utilizar. Algumas acabam proporcionando mais umidade, porque o animal defeca ali, não consegue absorver muito bem, a umidade favorece a presença do parasita. Então, palha de arroz é um ótimo, absorve muito bem, né? Não deixa a condição de proliferação de moscas também, que já é um outro problema. Então, a parte da rotação, troca de cama, pesagem, dosagem certa, monitorar a eficácia daquele tratamento, a gente vê de uma forma empírica e subjetiva. O proprietário inicia, sei lá, com albendazol, aí do nada troca para cloridrato de levamisol. Ou seja, nem observou se aquilo já cheguei no meu limite desse medicamento, ele vai lá e troca a molécula. Ou seja, ele perde uma molécula, entrega uma molécula e fica nessa rotação de moléculas, né? Então, esse monitoramento da eficácia, eu só posso trocar quando ela deixa de ficar eficaz, né? Como a gente já falou também, tratar os animais que de fato estão aptos para serem tratados, não tratar todo mundo. Então, se você conseguir fazer esse manejo do ambiente associado ao manejo dos animais que de fato devem ser manejados, você consegue alcançar um equilíbrio para controlar, não para eliminar, mas para você controlar a proliferação de hemôncolos. Lembrando, a gente não busca a eliminação, sempre vai ter hemôncolos, mas a gente tem que sustentar ela de uma forma que isso não torne-se uma condição patológica para o animal. Perfeito, Lucas. Então, para continuar, sobre essa questão do parasita, ele consegue também interferir nessa parte da fertilidade da fêmea, no desenvolvimento do ovino em si. Você tinha comentado também no início sobre a questão dos filhotes, né? Que quando eles adquirem, na maioria das vezes, leva à morte, né? E quando não acontece isso, ele consegue se desenvolver bem? Como que acontece? Então, dentro do processo de gestação, né, dos animais, geralmente são partos gemelares, né, o que é o que a gente espera, ter parto gemelar para ovino e caprino. O parasito em si, ele não influencia, ele não tem uma ação direta contra, teoricamente, ali o feto, né, enfim, o que está gestando. Mas automaticamente, indiretamente, sim, porque o animal deixa de se alimentar. Então, se você deixa de se alimentar, obviamente vai faltar nutriente para a sustentação daqueles fetos. Então, você vai ter nascimento de borregos, né, menores, mais fracos, com maior vulnerabilidade a infecções após o nascimento, ou pode ter um aborto, né, por fragilidade, o animal acabar, né, não recebendo o nutriente necessário. Então, a hemôncolos indiretamente influencia diretamente na dinâmica reprodutiva. E os animais, quando eles entram, isso também é a condição de qualquer mamífero fêmea. Quando você entra numa condição de desnutrição, não é a minha área, é a área do Manu, mas eu sei que a alimentação nutricional faz com que você não faça ciclo reprodutivo. E é óbvio, porque você não vai gastar energia para uma coisa que você, teoricamente, aquilo não é fundamental para a sua vida. Então, por exemplo, a fêmea para de dar estro. Ou não para, mas aumenta o intervalo de estro, quando você tem uma alimentação inadequada, né? Então, a doença ela pode proporcionar essas desordens reprodutivas e o nascimento de animais mais fracos. Lucas, e falando um pouco assim, na atualidade que nós estamos hoje, com essa questão da inteligência artificial, desses aplicativos, sensores, teria alguma forma como melhorar o manejo, o controle desses parasitas, essas tecnologias? Algo tipo de sensores, aplicativos ou algo do tipo? A gente tem algumas iniciativas de utilização de aplicativos para detecção de alguns parasitos. Ah, legal. Só que, ao mesmo tempo, a gente esbarra numa condição, principalmente para pequenos produtores e criadores, né, de pequenos ruminantes, que estão anos-luz atrás. Sim. Então, assim, a gente tem tanta coisa para resolver lá atrás que não foi resolvida ainda. Então, fomento a financiamentos, baixar linha de crédito. Então, grande parte dos criadores de pequenos ruminantes ainda estão no início de tudo. Parece que a gente está há 40, 60 anos atrás. Diferentemente dos bovídeos, né, que já se evoluiu muito mais. Mas os pequenos ruminantes, a gente a gente está falando de verminose ainda. Então, a gente está falando de uma coisa que já era para ter já controlado isso. Então, são pequenos produtores com baixo nível de escolaridade, a indústria não fomenta e não investe como você faz na comparação com os bovídeos. Então, não que eu sou contra, não é isso, mas e deve ser incentivado a ser criado. Sim. Mas a gente tem que dar passo para trás ainda.
né? Então, acho que a gente tem que retomar muita coisa para resolver problemas básicos antes da gente chegar a problemas, a situações que realmente tecnológicos. Não que isso possa caminhar junto, podem caminhar, mas a gente precisa resolver ainda o básico para os pequenos ruminantes. Ainda é algo que está atrasado lá atrás, Pois então é. não tem como a gente dar um passo, Pois né? é, a gente discute a resistência, gente. Se a gente pega os artigos da década de 80, a gente está discutindo a mesma coisa. A gente está discutindo que não há uma valorização da cadeia de pequenos ruminantes há 30, 40 anos. A pauta é a mesma, né? Então, a pauta não muda. Então, a gente quer dizer, ou seja, a gente não está evoluindo como deveria evoluir. Nossa, Lucas, excelente colocação, porque realmente é isso. Nas fazendas que nós visitamos, o pessoal tem já um certo conhecimento, mas não tecnológico ao ponto disso. Teve uma fazenda que a gente visitou mesmo, que eles estão realmente fazendo um laboratório próprio para a fazenda. Então, algo assim que a gente já achou que é tipo, uau, que isso? Já é De um pequeno passo ruminante, era? de pequeno ruminante. De ovinos. Então, foi bem legal. Essa foi uma das tecnologias mais avançadas que a gente viu ali. Por isso que a gente trouxe isso. Porque realmente a gente não vê na área de pequenos ruminantes. Então, foi muitas informações valiosas que vocês nos trouxeram. Eu gostaria muito de agradecer a participação mais uma vez. Foi uma conversa incrível. Foi uma conversa mais séria, porque realmente o assunto realmente é mais sério, mais detalhado, mais preciso também para que os telespectadores entendam melhor sobre tudo isso. Então, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, Lucas. Obrigada mesmo. E, pessoal, todas as informações mais detalhadas vocês podem encontrar tanto aqui na descrição, nós vamos deixar, quanto também no nosso Instagram do Agrovet. Então, vocês têm acesso a tudo lá. A gente está postando sempre coisa lá de informações mais precisas. Para a galera que não tem tanto acesso ao digital também, vocês conseguem dar uma olhada lá. E é isso, gente. Vai ter mais episódios com o Lucas. Não para por aqui. Sim. Então, ativem o sininho de notificação, que logo mais estamos de volta. Obrigadão, Lucas. Segue a gente também no Instagram, tá? Vai estar tudo certinho. E, gente, por favor, traz umas perguntas pra gente trazer pro Lucas, pra ele explicar um pouquinho mais do ponto de vista de vocês, tá bom? Porque a curiosidade aqui é muito bem-vinda. A gente sempre vai trazer as dúvidas de vocês pros nossos convidados, tá bom? Obrigada pela presença de todos por estarem aqui ouvindo a gente. Obrigada. Tchau, Lucas. Tchau, Obrigada. obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Ai, meu Deus! Exatamente. Assim, Só pra eu conseguir visualizar. Vitória. Vic. Exatamente. Ok. Sejam todos muito bem-vindos a doenças infecciosas e parasitárias, imunologia e epidemiologia. E o nosso querido convidado de hoje é Lucas, o que é mesmo? Edeu Donato. Edeu. Quem que quer falar? Donato. Donato.